iniciando mais um episódio do nosso Prime Visita, hoje aqui com a Márcia Granito. Muito bom em recebê-la, Márcia, nesse nosso quadro. Muito feliz de ter sido convidada, obrigada. E queremos conhecer mais sobre sua história de empreendedorismo, o que é o empreendedorismo para você, e a gente vai seguir com esse bate-papo muito bacana. Perfeito. A Márcia, uma empreendedora inovadora, também muito criativa, vocês vão gostar muito de aprender com ela, então vamos lá para essa história muito bacana. Márcia, conta pra gente qual que foi o seu primeiro ponto de partida para o empreendedorismo. Qual que foi a primeira intenção, o que você procurou para ser empreendedora? A primeira intenção, na verdade, foi a busca de transformar uma rotina da minha vida, né? Então eu tinha ali já algumas questões anteriores ligadas à minha vida pessoal, então eu tinha um envolvimento grande com uma prática de meditação através do budismo, e aquilo era muito forte para mim, e eu também tinha habilidade com costura, que eu aprendi lá atrás com a minha mãe. Então eu quis juntar essas duas questões pessoais para criar uma empresa que naquele momento pudesse atender a uma necessidade minha de transformação da minha vida. Sim. Então eu já comecei errado. Sim. Eu já comecei querendo criar uma solução para mim através de uma empresa. Certo. Né? E ela funcionou por um período. Sim. Né? Então, criei as almofadas, saí do meu trabalho anterior e a coisa começou a crescer. Andou de uma forma satisfatória por um período muito grande, né? E do meio do caminho em diante as coisas não começaram a ficar não tão boas. E aí então eu comecei a entender que eu precisava mudar o foco do objetivo daquela empresa, né? Então a gente conversou aqui anteriormente um pouquinho e nós falamos sobre a empresa ser um organismo vivo, né? E que o meu olhar tem que ser para esse movimento que essa empresa faz. Então eu desenhei e criei um produto para solucionar um problema do meu cliente. O meu cliente não tinha almofada para meditar, não era um material, um produto fácil de encontrar. Então eu desenvolvi e criei um produto excelente para isso. Então sim, parte da empresa já estava funcionando no formato correto, que é atender a necessidade do meu cliente. Sim. Só que o que estava por trás desse movimento era que eu queria que essa empresa ela cuidasse das minhas necessidades. Sim. Então a gente vai apanhando e aprendendo, né, que o principal olhar que você tem que ter no seu formato de empreendedorismo, né, na sua empresa, é que essa empresa ela não está a seu serviço. Essa empresa ela está a serviço do seu cliente. Sim. Eu preciso continuar solucionando a necessidade dele e não a minha. Então, na verdade, sou eu que estou a serviço dessa empresa. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas que empreendem, elas empreendem para ter uma liberdade, uma certa liberdade, para a empresa poder suprir isso para elas. Exatamente. Mas na verdade empreender é você oferecer algo para alguém, para curar a dor de alguém, para atender um desejo de alguém. Isso. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. E você também não entendeu isso ao longo da sua trajetória como empreendedora, né? Não. Foi entender agora, mas depois de ter passado muito tempo. Muito tempo e ter perdido o time da transformação. Sim. Né? Uhum. Então, eu continuo confeccionando as almofadas, eu continuo achando que as minhas são as melhores e eu recebo muitos elogios. Sim. Só que eu perdi o movimento necessário para que mais pessoas pudessem receber esse produto. Certo. Porque eu continuava querendo que a empresa
te suprisse. Me suprisse, né? Com certeza. Então esse olhar para esse contexto do seu segmento, ele é muito importante. Ontem eu assisti um pedacinho pequeno de um vídeo de uma empresa que disse que, diante da pesquisa que eles fizeram com os empreendedores, o que ficou mais claro, eu não vou lembrar dos percentuais, mas que o mais importante para o sucesso de uma empresa, às vezes não é a tecnologia, não é o conhecimento, mas sim essa percepção do movimento que a empresa precisa ter, do time que ela precisa, o momento em que você precisa mudar aquela operação. Sim, talvez com um novo produto, né? Ou talvez uma pesquisa para saber o que os clientes estão precisando. Exatamente. Né? E não parando sempre no mesmo caminho, né? Com a mesma questão, porque aquilo não vai funcionar sempre. Para o resto da vida. E não. O empreendedor, ele precisa ter conhecimento sempre para saber como está esse mercado. Exatamente. Para ele caminhar junto com o mercado. E depois disso, né, essa lição de vida, né, todos têm lição de vida no empreendedorismo, você também empreendeu em outros ramos, né? Talvez a minha maior experiência profissional seja dentro da hotelaria, né? Certo. Talvez não, a minha maior experiência profissional é dentro da hotelaria, e eu sempre digo que eu saí do hotel, mas o hotel não saiu de mim. Então, num pedaço da minha história com a Conforto e Arte, um dos meus filhos veio me propor um projeto em conjunto para nós administrarmos uma pousada em São Bento do Sapucaí, e que foi excelente, né? Naquele momento eu vi o quanto que a minha habilidade com a hotelaria poderia sim me servir. Legal. Então, assim, quais são as habilidades que a gente tem? São essas habilidades que tem que estar a meu serviço. E aí eu coloco essas habilidades, transformo elas num produto e te sirvo. Sim. Então, nessa experiência em São Bento, eu me vi de novo dentro de um hotel, numa forma diferente, é evidente, mas sabendo todo o contexto e conseguindo melhorar o contexto daquela pousada. Sim. Né? Durou um período muito pequeno, por questões contratuais, e nesse meio tempo saí da pousada, continuei cuidando só das almofadas. Sim. E agora, há 2 anos atrás, surgiu o Hotel Ascona. Sim. Eu estou no Hotel Ascona há 1 ano, 1 ano e pouquinho. E passa muito rápido. Muito rápido. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, exatamente. E aí, quando de novo meu filho me chamou e falou que quer me ajudar no hotel, eu vi então, de novo, quem serve quem, né? Sim. Então as habilidades... Com uma consciência mais madura. Com outra consciência. Então vamos lá, eu tenho habilidades, sim, certo? Essas habilidades eu tenho que usar elas a meu favor, para que eu possa, então, estar a serviço de outros. Sim. Né? Quando a gente olha para uma empresa de serviços, que é o caso da hotelaria, eu não entrego nenhum produto material. Sim. Né? Eu entrego uma boa cama, um bom banho e um bom café da manhã. Uma experiência, né? Hoje a gente chama de experiência, né? Mas que é o quê? O serviço. Sim. Então, numa empresa que oferece serviços, essa ideia do servir, ela é mais clara. Sim. Ela é muito mais clara. Que é a todo momento fazendo a mesma atitude. E você está servindo alguém. Você está servindo alguém. Então, quando a pessoa chega no seu hotel, você recebe ela com um sorriso, você pergunta como foi a viagem dela, você vai acomodar no quarto, você vai explicar quais são os serviços que você oferece, você está se colocando à disposição. E normalmente a gente fala, estamos aqui à sua disposição. Sim. Né? Quando eu me coloco à disposição, significa que eu estou disposta a te servir. Sim. Quando você vende um produto, às vezes esse servir não fica tão claro. Sim. Porque se eu vendo um vaso, eu estou vendendo um vaso para alguém que vai precisar para colocar uma flor. Está implícito servir? Tá. Mas a gente está pensando só no produto físico, sim, no vaso. E com as almofadas foi muito disso que aconteceu comigo. Eu estava oferecendo um produto físico que alguém ia comprar, ia usar e
Então, foi ficando muito mais claro para mim a ideia do eu estar a serviço da minha empresa, que está a serviço de alguém que procura aquele serviço. Sim, mas é muito legal isso, essa consciência a gente não tem logo no início, quando a gente começa. Não. Isso vai vindo com o tempo. É isso mesmo. E é muito legal a sua percepção, porque às vezes tem pessoas que a vida inteira empreendem e não entendem isso. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que fez um comentário do tipo, fulano de tal vai montar uma empresa X, né? Um café, eu não lembro mais qual era a história. Falei, é interessante que quando a gente quer montar uma empresa, a gente idealiza, né? Sim. Então eu vou montar a empresa X, e em quem que eu estou pensando? Sim. Normalmente em nós mesmos. Em mim. Então eu vou montar um ambiente assim, o assado, eu vou servir, o que eu gosto de comer. Então naquele café eu vou ter, aqui tem uma história muito interessante, porque a gente faz um bolo no café da manhã, que é um bolo que não tem glúten e não tem açúcar. E é um bolo super gostoso. Então ele é adoçado com banana e com uva passa. E ele não é feito com farinha de trigo e não vai leite. Certo. Então eu faço esse bolo já pensando nas pessoas que têm alguma restrição alimentar. Sim. Né? Quando eu comecei a fazer, eu falei, não, eu quero parar de comer açúcar. Sim. Então, faço bolo, que é isso que eu vou comer. Sim. O bolo é uma delícia. Só que eu coloco do lado dele um bolo de limão com uma cobertura em cima. Sim. Eu coloco um bolo de milho com uma outra cobertura em cima. O que sai mais são os outros. Aquele que era a proposta de vou fazer, porque algumas pessoas, é evidente que eu pensei nos outros. Sim. Mas num primeiro momento eu também estava pensando na minha questão alimentar. Sim. Né? Então, se eu abro um negócio pensando exclusivamente naquilo que eu gosto, eu só vou atender pessoas que têm o mesmo perfil que eu. Sim, com certeza. Quantas Márcias existem por aí? Sim. Não sei, eu não fiz nem pesquisa de mercado para saber. A gente atrai o que a gente é. Sim, mas mesmo assim, um negócio para ser sustentável, ele precisa atender um número maior de pessoas. E não só clientes como a Márcia. Sim. Mas eu preciso atender a Márcia, a Kelly, o João, o Alfredo, a Maria, para que ele seja sustentável. Sim. Então, voltando para a história da minha amiga, eu falei, que coisa, né? Quando a gente vai montar uma empresa, a gente tem sonhos, a gente, na maior parte do tempo, vive em função daquilo que a gente acha que vai funcionar para a gente. E a gente esquece de pensar no entorno. Sim. Em quem eu vou servir. Sim. E essa consciência toda, Kelly, ela foi chegando porque eu comecei a estudar um recurso específico, que são as constelações familiares. Sim. Então foi através de um grande... um novo negócio. Né? Que eu faço agora em paralelo aqui com o hotel. Então, quando eu comecei a estudar as constelações familiares, eu comecei a olhar para mim de uma forma mais interna e entender o que estava me movendo. Certo. Né? E aí eu comecei a entender, a primeira coisa que eu entendi lá atrás foi que era eu que estava a serviço da Confortiarte e não a Confortiarte a meu serviço. Sim. Então esse foi o primeiro olhar que eu tive para falar, então eu preciso saber o que os meus clientes querem e quais são os novos clientes que virão. Sim. E não continuar fazendo só aquilo que eu quero. Sim. Né? Então o conhecimento dessa ferramenta terapêutica me fez olhar para mim, entender das minhas habilidades, entender o que está por trás do meu comportamento e orientar a minha vida, então, de uma nova forma. Sim. Então, eu costumo dizer que autoconhecimento e empreendedorismo, se não andarem juntos, a empresa não continua. Sim. E tem uma outra questão também, que é o autocuidado, né? O autoconhecimento, o autocuidado, que é algo que você tem procurado bastante para você também, né? Você se entender, ter uma religião para poder crer em algo. Sim, sim. E esse autocuidado é onde vai trazer essa mentalidade madura para o negócio. A história com a religião, para mim, de novo, esses dias ficou muito marcante, assim.
Eu estudo e frequento o budismo tibetano há 20 anos, certo. Bastante tempo. Então é algo que está muito integrado em mim, né? Então quando alguém pergunta qual é a minha religião, eu sou budista. Né? E como todo mundo, eu sou um ser humano, né? Sim. De vez em quando eu esqueço. Então a prática meditativa, que precisa ser diária, às vezes não é. Sim. E é muito fácil a gente se perder de um hábito. Muito fácil. Muito fácil. Né? É que nem na academia. Hoje está chovendo, eu não vou porque está chovendo. Sim. No dia seguinte eu não vou porque eu não fui ontem. Hoje, talvez eu também, porque hoje está frio. Quando você vê, você ficou 2 meses sem aparecer na academia. Sim. Com a prática religiosa é a mesma coisa. Nós somos um organismo, né? Nós, o ser humano, ele precisa ter alguns pilares bem conectados. Né? Eu preciso cuidar da minha questão física, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha questão mental, que é através do autoconhecimento, das terapias, e eu preciso cuidar da minha questão espiritual. Sim. Nós somos esses 3 setores que precisam caminhar juntos. Né? Sim. E recentemente eu estava na fase do amanhã eu começo a fazer a meditação de novo. É difícil. Passou um período, e não foi um período pequeno. Eu fiquei uns 2 meses sem fazer a prática da meditação. E aí eu comecei a me perceber mais irritada, mais cansada. Nesse meio tempo eu tive um grupo terapêutico que durou 6 encontros. E eu percebia que no dia seguinte eu estava muito cansada. Porque enfim, veio a Páscoa e eu comecei de forma muito inconsciente, a pesquisar assuntos ligados à espiritualidade. Sim. Então, eu chegava em casa à noite, na hora de assistir alguma coisa, punha lá no YouTube, assisti a história de Jesus Cristo, fui assistindo a história dos apóstolos, né, dos seguidores, fui assistindo, até que um dia ficou tão óbvio para mim que o que estava acontecendo é que esse setor espiritual estava dizendo assim, você vai ficar voando? Sim. Até quando? Se conecta de novo. E aí naquele dia eu retomei a prática meditativa. E aí eu sinto que agora os 3 estão plugados, conectados. Então, seja qual for a sua prática espiritual, ela tem que ter uma disciplina. Sim. Para que você se mantenha conectado a ela. Assim como a questão da alimentação para o corpo físico e assim como a questão das terapias e dos contextos terapêuticos para cuidar da minha mente. Sim. Então é um tripé. Para a gente ficar em pé, eu preciso de corpo, mente e alma conectados. Como se fosse um banquinho, né? Se falta uma perninha do banquinho, ele vai ficar capenga, ele não vai parar de pé. É isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. E a Márcia mãe? Como que é a Márcia mãe? Nossa, Você vai ser avó recentemente. Liga para os meus filhos. Com toda essa criatividade, essa inovação, com todo esse conhecimento. Eu vou ser avó semana que vem de novo. Você tem esse tempo ainda de ser mãe, avó, tudo mais, como que é? Interessante que eu já tive uma reunião às 11 horas da manhã online com... nós estamos mudando um sistema aqui no hotel. E aí eu falei para ela, olha, semana que vem vai ser mais difícil para mim, porque eu vou ficar uns dias em São Paulo, porque eu vou ser avó. Ai, que delícia! Falei, mas eu sou uma avó um pouco diferente. Eu acho que o nosso momento de sociedade nos impõe e pede comportamentos diferentes. Sim. Né? Então, os meus cabelos brancos, eles são originais. Sim. Isso significa que eu já vivi algum tempo. Né? Eu tenho hoje 60 anos. Certo. Né? A minha avó, aos 60 anos, não tinha nenhuma atividade profissional. Né? A minha avó materna ficava em casa fazendo tricô, então ela tinha tempo para cuidar dos netos quando era necessário. Sim. E a minha avó paterna também. Né?
Então eu sou uma mãe e uma avó um pouco diferente. Gostei desse um pouco diferente. Um pouco diferente, porque é evidente que existe uma dedicação a todos eles. Mas também é evidente que eu ainda preciso e gosto de ter uma dedicação para mim. Sim. Né? Então meus netos vêm pro hotel, eu vou para casa deles quando é necessário. Eu tenho uma relação com eles que eu estava até comentando com essa moça hoje dessa reunião. Eu sou costureira, sim, certo? Então, e eu tenho aqui no fundo ainda a oficina de costura, né? Quando os meus netos vêm para cá, a gente costura juntos. Bacana. Então eu faço sacola para eles, eu faço bolsinha, eu faço almofada. Toda vez que eles vêm, vó, o que nós vamos costurar hoje? Que legal. E a semana passada eu fui para São Bento, que minha filha tem uma casa lá e estavam lá no feriado, com uns brinquedinhos de feltro para que eles costurassem. Sim. Então, eu sou uma avó que dá trabalho para eles, que dou serviço para eles. Tá certo. Mas é uma relação que eu acredito que seja muito amorosa e próxima, mas é essa relação que é diferente agora. Mas sabe, Márcia, a mulher que empreende, ela é dona do tempo dela. Sim. Então, se ela é dona do tempo dela, ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai cuidar dela, ela que escolhe a disciplina dela, o momento de ser mãe, de ser esposa. O que ela precisa para ser dona do tempo dela? Ela precisa liderar. Perfeito. E a partir do momento que ela lidera bem seus colaboradores, sua vida própria, seus netos, seus filhos e tudo mais, ela começa a ser dona desse tempo. A gente tem um arquétipo da mãe, né? A gente tem uma imagem da mãe que é aquela que cuida. Sim. O tempo todo. Sim. Né? Então, quando você tem um bebê, você precisa cuidar dele o tempo todo. Né? Sim. Se você não alimenta, não troca, não dá banho, ele não faz isso sozinho, ele é completamente dependente. O que a gente precisa é aprender de novo, assim como a empresa. A gente tem que observar esse desenvolvimento desse organismo e ir se adequando a essa história. Com os filhos não é diferente. Sim. Então, eu estava me lembrando de uma história que aconteceu há algum tempo atrás, nessa empresa, lá de São Bento, nessa pousada, que eu e o Tiago administrávamos juntas. Sim. A gente viveu uma situação específica lá, por conta de uma festa, de uma coisa que aconteceu. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha que estar na pousada. E quando ele chegou com cara de quem tinha ido para a festa. Né? Sim. Então ele não vai ficar bravo comigo de eu contar essa história. E eu dei uma bronca nele. E ele não falou absolutamente nada, ele só olhou para mim. Com aquele olhar eu entendi que a minha posição de mãe tinha que ser diferente. Porque ele já era adulto. Ele chegou no horário. Ele só não chegou com a cara que eu queria que ele chegasse. Sim. Mas ele chegou lá no horário. Né? Então a gente precisa aprender a ser mãe de criança. Depois a gente tem que aprender a ser mãe de adolescente. E aí a gente tem que aprender a ser mãe de adulto. Sim. E talvez ser mãe de adulto seja o aprendizado mais difícil. Sim. Porque a gente vai continuar querendo cuidar, que nem a gente cuidava do pequenininho. Só que agora eles já são donos da vida deles, das rotinas, Sim. do temperamento e da personalidade deles. E eu não tenho mais autonomia sobre eles. Sim. Então essa mãe de adulto é uma mãe que acaba, primeiro, tendo que aprender, e é um aprendizado difícil, né? Porque a gente é possessiva. Sim. Mãe quer cuidar do filho o tempo todo. Mãe não de filho e de tudo que ela tem, né, ao alcance dela. Né? Tanto é que quando você vai se referir aos seus filhos, normalmente a gente fala, porque quando as crianças, as crianças, e eu de criança agora só tenho neto. Então neto eu posso chamar atenção, neto eu posso dizer que horas ele tem que comer, que ele tem que dormir, porque ele ainda precisa dessa orientação, mas o filho adulto não. Sim. Então, assim como a empresa, e principalmente como os seres humanos que somos, a gente tem que ir aprendendo a se relacionar
com as pessoas e as situações de acordo com o que elas, com o desenvolvimento delas. Sim. Então, a Márcia, mãe de adulto, aprendeu a ser a Márcia, mãe de adulto. De vez em quando ela escorrega e dá umas broncas. Mas é esse desenvolvimento da vida. E aí entra esse olhar que você tem que ter para você. Sim. Porque se você não é mais mãe daquela criança que depende de você 24 horas por dia, você começa a ter um olhar para você. Sim. E você vai começar a entender, então, o tempo que você precisa ter para o seu autocuidado, o tempo que você precisa ter para o seu autoconhecimento, o tempo que você precisa ter para a sua empresa, e ir administrando tudo isso para você conseguir ter uma vida mais equilibrada. Sim. Uma vida mais saudável. Sim. Em termos de percentual de relacionamento, né? Isso. Quanto é que você vai se dar para cada um. Sim, ser a dona do seu tempo. Ser a dona do seu tempo, perfeito, adorei isso, adorei isso. Maravilha, Márcia, gostei muito de estar aqui junto com você. Só queria finalizar com uma ideia que a grande maioria das pessoas que começam a empreender tem, que diz mais ou menos o seguinte, né? Trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar um dia sequer da sua vida. Sim. Eu acho que isso é uma grande mentira. A gente precisa ser realista, né? Eu faço o que eu gosto e eu passo perrengues no que eu faço. Sim. Né? Esse final de semana a gente teve um problema grande aqui na administração do hotel, né? Então eu não gosto quando acontecem os perrengues. Sim. Mas se eu faço aquilo que eu gosto, que a minha habilidade me proporciona, eu vou conseguir passar pelos problemas de uma outra forma. Sim. Então sim, faça o que você gosta, mas não, você vai ter que trabalhar todos os dias. Vai. E muito. E muito, né? Mas quando você faz aquilo que você gosta, você consegue encontrar mais equilíbrio naquilo que você vai fazer. Sim. Eu gosto de dizer que a gente tem que ter sempre por trás de nós um para quê. Né? Então, se eu quero manter o hotel servindo, eu tenho esse para quê. Eu quero atender o meu hóspede para que o meu hóspede saia daqui satisfeito, para que o meu hóspede saia daqui feliz com o atendimento, para que o meu hóspede tenha uma boa noite de sono, para que meu hóspede tenha um bom banho, para que meu hóspede tenha um bom café da manhã. Se eu tenho esses paraquês claros em mim, quando dá o problema do gás, que foi o que aconteceu esse final de semana, eu tenho que dar um jeito para garantir os meus paraquês. Sim. Ou os meus porquês. Eu gosto muito do para quê. Né? Então, se envolva com algo que a sua habilidade pode te proporcionar. Então, se você não é boa em matemática, não vá trabalhar na contabilidade. Não. De jeito se nenhum. você não gosta de planilhas, não peça emprego para Kelly. Não. Né? Mas se você tem essa habilidade, você vai ter dificuldades na contabilidade? É evidente que vai. Sim. Mas a gente consegue encontrar caminhos. Sim. Então, para quem quer empreender, descubra um processo de autoconhecimento, descubra o que te move, quais são as suas habilidades e coloque eles a serviço. E tenha seu para quê. E tenha o seu para quê. Obrigada, Márcia. Foi maravilhoso. Obrigada, Kelly.